que eu poderia falar para um acadêmico hoje? Então esse assunto eu acho que é um dos que mais me perguntam assim. Ou então me perguntam assim, o que você gostaria que tivessem te falado quando você estava começando a medicina? Não existe, né, uma forma certa ou uma receita para você chegar no sucesso, mas eu vou dizer para vocês os pontos que eu achei que fizeram diferença para mim. Então, eu acho que quando eu estava na medicina, eu consegui descobrir rápido o que eu queria fazer. Eu queria fazer a parte cirúrgica, então eu acho que o acadêmico tem que decidir para que lado ele vai. Então, eu via muitos colegas falando assim, não, eu estou no 4º ano ainda, é muito cedo. E deixava para decidir isso no 6º ano. Eu acho isso um pouco tarde. Como eu te falei, não é uma regra, estou falando a experiência que eu tive. Por que eu acho isso? Porque no 4º ano de medicina, eu decidi que eu ia fazer cirurgia na face. Eu ia fazer cirurgia esquelética facial. Então eu queria fazer cirurgia crânio-maxilofacial, que é a parte de ortognática, de ossos da face, e queria fazer plástica facial. Então eu comecei a estudar muito essa área. Depois, obviamente, a vida acabou me levando mais para o lado da plástica. Teve uma época que eu ficava fazendo lifting, outras cirurgias faciais. Hoje em dia eu só faço rinoplastia, otoplastia e avanço de mento para dar um pouco de queixo. Mas se eu não tivesse me decidido, eu não ia correr atrás daquele assunto, estudar, ver aonde que tem uma residência melhor para isso, ver aonde que tem mais plástica, acompanhar serviços. Então, o que eu vejo alguns colegas fazendo é o seguinte: eu vou terminar a medicina. Eu não preciso aprender nada agora, porque na residência eu vejo essa área que eu vou atuar, que eu vou precisar conhecer um pouco mais. Aí o cara entra na residência, dentro da residência também te abre um leque grande. Se a pessoa faz residência de cirurgia plástica ou se faz otorrinolaringologia, como eu fiz. Dentro da otorrino tem um leque enorme. Você pode trabalhar com diferentes coisas. Tem até áreas que não são cirúrgicas. E aí você vai se especializar ainda mais dentro de uma dessas áreas. Então alguns colegas falavam assim, para que eu vou me focar em rino agora se eu vou aprender na residência? Só que na residência você aprende um pouco. Você não vai aprender tudo ali. Aí depois a pessoa fala, não, quando eu terminar, eu faço um fellow. O que é o fellow? É mais um tempo de estudo que você vai ficar mais específico em um tipo de cirurgia. Ou alguma área, alguma atuação que tem naquela sua especialidade. Então tem pessoas que fazem fellow em otorrinopediatria, tem pessoas que fazem fellow nas cirurgias de ouvido, tem pessoas que fazem fellow de plástica facial, como eu fiz. Mas o importante é você não esperar chegar nessas etapas e você começar a correr atrás do conhecimento antes. Porque o conhecimento para você se dizer especialista nessa área é muito grande. Então, quanto mais cedo você correr atrás, quanto mais livros você ler, quanto mais serviços você visitar, quanto mais congressos e aulas você ver, mais dentro desse assunto você vai estar. Então, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, e a técnica tal? Você fala, olha, eu nunca fiz, mas eu sei que é isso, eu sei que é assim que se faz e eu sei que estatisticamente isso é bom. Ótimo, você já está na frente de muita gente, entendeu? Então o que eu falo para os colegas é, pensa primeiro o que vocês querem fazer. A partir do momento que vocês decidirem o que vocês querem fazer, tenta correr atrás daquilo, tenta escolher um melhor serviço para aquela área que você quer. Estuda muito aquela área, começa a ficar especialista antes, não fica esperando chegar às fases da vida, porque é muita coisa, não tem como uma residência ou como um fellow ou como um estágio ensinar tudo que você tem. Então eu vejo que demoram muitos anos pra gente aprender e hoje eu acho que no nosso serviço tem um diferencial muito grande que qual é? Hoje nós somos em vários médicos, vamos falar dos médicos que fazem rino, somos em 6 ao todo, só que fazem a mesma cirurgia todos os dias e a gente tem discussões de casos sempre, a gente conversa, a gente se encontra no hospital e a gente marca reuniões para discutir caso. Eu acho que isso é um ganho muito grande, porque tem muita coisa que a literatura ainda não falou, tem muita coisa que ainda não tem consenso, que não tem um artigo falando esse é melhor que aquele, que acaba tendo evolução com a experiência de cada médico. Então quando você tem uma equipe grande, com um volume grande, a gente consegue alinhar e trocar informações e crescer junto, eu acho que hoje em dia é o que mais me agrega pro meu crescimento. Uma outra coisa que eu acho muito importante para os médicos que atuam hoje, para os médicos que vão começar a atuar, é que eu acho que hoje em dia a exigência do paciente é muito maior. Isso é muito bom. Sempre que tem concorrência em qualquer serviço, a tendência é que esse serviço melhore. E isso é ótimo. O que eu vejo assim, eu não vivi aquela época, mas eu acredito que pelas histórias que eu escuto, que há muitos anos atrás, o que um médico falava era uma regra absoluta, né? Há décadas atrás. E hoje em dia as pessoas, elas
o médico fala aqui, você pede uma segunda opinião ali, pede uma terceira opinião ali. Eu vejo que os nossos pacientes já não acreditam em tudo que a gente fala. E eu acho que isso é muito bom. O paciente, ele não sabe quem que é o profissional que tá na frente dele. Então ele vai avaliar esse profissional, ele vai tentar conhecer esse profissional da melhor forma para saber se ele realmente está falando a verdade ou não, se ele realmente é bom do jeito que ele está falando ou não. A gente tem que se preparar cada vez mais. Eu acho que a concorrência hoje é muito maior. A gente tem que estudar cada vez mais, a gente tem que conhecer aquilo cada vez mais. E eu acho que por conta disso a gente acaba se especializando cada vez mais. É por isso que eu faço 3 cirurgias hoje. Antes eu fazia várias, hoje eu só faço 3, porque eu acho que é um número de procedimentos que eu consigo fazer, que eu consigo entregar uma excelência. E eu, Frederico, se eu fizesse, sei lá, 15 tipos de cirurgia, no mês eu fizesse uma daqui, 2 dessa daqui, aí tem alguma cirurgia que eu vou fazer uma a cada 2 meses, eu não acho que eu ia ser tão bom do que, por exemplo, a rino, que eu faço de 2 a 3 por dia, todos os dias. Se prepare para o mercado, se prepare para a exigência do paciente, se prepare para a cobrança do paciente e volta a repetir, isso é uma coisa boa. Sempre que a gente tem concorrência, o mercado evolui, o serviço melhora. Então isso é muito bom para todo mundo. O médico hoje, ele tem que conhecer as novas formas dele mostrar o trabalho dele. Ele tem que saber mostrar isso, ele tem que saber mostrar para os outros como ele é bom. Então a gente tem, obviamente, regras dentro do CRM que limitam muito a gente já conversou sobre isso, mas existem várias outras formas que a gente pode fazer e eu acho que a gente deve fazer. O médico, ele tem sim o direito de poder mostrar para as outras pessoas o que é o serviço dele, o que ele faz, e eu acho que o médico que não tem nada disso hoje acaba tendo uma dificuldade muito maior. E principalmente hoje a gente tem tecnologia em todos os lados, né? Dentro da medicina não é diferente. E eu vejo que alguns colegas também têm uma resistência muito grande, por exemplo, um aparelho novo, porque ele sabe que ele vai ter que parar, estudar, conhecer aquilo. Então hoje a gente está com um tomógrafo que ele mostra pra gente toda a imagem do paciente e a gente consegue fazer cálculos ali dentro. Pô, a gente teve que fazer reunião, sentar, ter uma aula, saber como mexe nisso. Então isso aí cansa, a gente não quer aprender isso, mas precisa fazer. E a evolução, a tecnologia, ela cada vez vai mais rápido e a gente tem que acompanhar isso daí sempre, né?